um pouco o assunto da eleição. O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, a gente até mostrava aqui aquela pesquisa Datafolha agora sobre o assunto, afirmou que se vencer a eleição deste ano, o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai subir a rampa do Palácio do Planalto. Sobre esse assunto, para a gente entender essa promessa, que ela tem a ver muito com a anistia, né, que alguns pré-candidatos têm ali apostado e falado, então, que deve ser a primeira medida que tomarão se conseguirem chegar no Palácio do Planalto, chegar na cadeira da presidência da República. Eu quero voltar para Brasília e vou chamar por aqui a Beatriz Souza. Ela já está aparecendo aqui no nosso telão. Bia, de novo, então, quero uma atualização sua aí direto da capital federal. Jair Bolsonaro pode ter um cargo no governo de Flávio, é isso? Ou tem mais a ver com a questão da anistia, simbólico? Conta pra gente. Oi, Bia, boa noite mais uma vez. Pois é, essa promessa do pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, tem a ver com o PL da dosimetria. Mas a gente sabe que para ele cumprir essa promessa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, subir com ele a rampa do Palácio do Planalto, caso Flávio Bolsonaro seja eleito a presidente da República, teria ali um problema, já que o ex-presidente está cumprindo pena de prisão de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, né? Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, além de estar também inelegível. Para ele poder fazer essa subida ao lado de Flávio Bolsonaro, ele precisaria então de uma autorização do Supremo Tribunal Federal, portanto do ministro Alexandre de Moraes. Mas nessa fala do senador Flávio Bolsonaro, em uma agenda que ele cumpriu em Porto Alegre, ele diz que conta com o Congresso Nacional para poder alterar o status jurídico do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, se referindo ao PL da dosimetria, esse projeto de lei que já tinha sido aprovado no Congresso Nacional, porém foi vetado pelo presidente Lula, mas agora já tem data no Congresso Nacional para análise desse veto, ou seja, deputados e senadores vão poder aí derrubar ou manter esse veto presidencial. Lembrando que para poder derrubar é necessário votos de 41 senadores e 257 deputados. Por isso, essa fala de Flávio Bolsonaro dizendo que conta com o Congresso Nacional. Sobre a análise desse veto, essa votação está marcada então para o dia 30 de abril, vai ser analisado em uma sessão conjunta no Congresso Nacional, marcada pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Então, deputados e senadores vão se reunir para analisar esse veto presidencial que se refere ao PL da dosimetria, que é uma medida que prevê justamente a redução de penas para os condenados dos crimes, dos atos do dia 8 de janeiro e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados que foram condenados por tentativa de golpe de Estado, essa pena que Jair Bolsonaro, que eu acabei de citar, de 27 anos e 3 meses de prisão. Então, é todo um jogo, uma articulação, muitas coisas precisam acontecer, né, Bia, para que de fato o senador Flávio Bolsonaro consiga cumprir essa promessa. Volto com você. E eu daqui quero chamar já o Vilela para a gente pensar um pouco também nessa questão. Só antes uma correção, viu, Vilela? Eu falei que a gente estava aqui no Jornal Jovem Pan até às 10 horas da noite. É que eu tô com a cabeça do Jornal Jovem Pan do feriado que eu fiz ali durante a semana, mas é até 9 horas da noite. Não assusta não, Vilela. A gente vai ainda curtir o resto à noite do sábado. Mas aproveito para perguntar, então, sobre esse assunto que a Bia trouxe pra gente. Se é uma espécie de simbolismo mesmo, me lembra até o gesto do próprio presidente Lula subindo a rampa em 22, que levou ali representantes da população para passar um recado para ele do que tinha acontecido ali nos últimos anos. Parece que Flávio reedita isso aí com a narrativa do outro campo político, né? Pois é, Bia, você me deixou assustado, viu, Bia? Até 22 horas eu já falei, caramba, eu vou ter que reprogramar minha agenda aqui com a família. Mas olha, é importante a gente destacar essa questão envolvendo o discurso de Flávio Bolsonaro com relação a que Jair Bolsonaro subirá a rampa juntos e tudo mais.
Isso traz uma simbologia importante referente a esse segmento político que dá um apoio mais forte, uma sustentação à candidatura Flávio Bolsonaro e a esse grupo político liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, é importante a gente destacar que aquele que quiser se eleger nas eleições de 2026, especialmente dentro desse cenário de uma dicotomia, de uma polarização envolvendo Lula de um lado e Flávio Bolsonaro de outro, deverá ser aquele candidato que conseguir agregar o eleitor de centro. A rejeição de ambos ela é bastante alta, bastante cristalizada, a aprovação de ambos também é bastante alta, já é bastante cristalizada, portanto, onde vai realmente desempatar esse jogo é com esse eleitor de centro que nem é um lulista raiz, tampouco um bolsonarista raiz. E aí, nesse sentido, quando o Flávio Bolsonaro faz discursos muito fortes em favor do bolsonarismo, em favor do seu pai, em favor das teses que são caras a esse grupo político, de alguma forma acaba afugentando, acaba não sendo tão simpático esse eleitor de centro. Então eu vejo que é importante, claro, naturalmente ele não vai abandonar suas bandeiras, mas eu vejo que é importante, especialmente no momento eleitoral, calibrar um pouco esse discurso, evitar olhar apenas para os seus e acabar deixando de lado o verdadeiro eleitor que será disputado, que é aquele eleitor de centro. Vilela, mas para a gente também entender esse período, por exemplo, Flávio ganhando a eleição, dá tempo de aprovar uma anistia até a posse ali, que a gente tem agora que vai mudar um pouco, a posse poucos dias ali depois do dia 1º, mas é um tempo curto, né? É um tempo curto, Bia, mas é importante a gente lembrar desse período de uma certa lua de mel que o vencedor acaba tendo com relação ao Congresso Nacional, com relação à opinião pública. É importante a gente lembrar que 4 anos atrás o presidente Lula, mesmo antes de sentar à cadeira, conseguiu articular ali um desarmar de algumas bombas orçamentárias para o ano seguinte, para o ano de 2023. Então, nesse sentido, é possível se construir alguma coisa nesse sentido em favor do ex-presidente. Agora, eu volto na seguinte linha. Eu vejo que Flávio Bolsonaro, uma vez sendo eleito, naturalmente ele vai articular esse tipo de aprovação. Agora, talvez não seja conveniente centrar fogo nesse discurso agora e seja mais conveniente se mostrar como um candidato moderado, porque isso sim poderá fazer com que ele vença as eleições em outubro agora de 2026. Bom, Vilela, antes de você voltar já aviso, o pessoal pediu aqui, meus colegas do ponto, para te avisar, pode manter a pizza então para 9 horas da noite, tá tranquilo, não vamos até às 10, vamos até às 9, tá? Vou ligar lá em casa também pedindo para antecipar. Até já, Vilela. Ainda quero falar do Flávio Bolsonaro.